volta com o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI, conversando sobre os discípulos de Emaús. Até a Samaritana fez parte da nossa conversa aqui, porque a gente viu o quanto de evangelização a gente acaba aprendendo um pouco mais com essas passagens bíblicas que nos ajudam a viver melhor, e eu diria com muito mais alegria, o nosso ser católico, o nosso ser cristão. Assim como fazem os nossos irmãos e irmãs que também apresentam os seus pedidos de oração, como Giovanni Chipansky da Silva, de Castro, lá no Paraná. Obrigado, Giovanni. Tornou-se sócio evangelizador. A sócia, o sócio evangelizador sempre nos ajudam a levar a palavra de Deus a todos os lugares do nosso país. Pede por Romano, por sua saúde, por Juliana, pede também pela saúde dela mesma, por Capistrano, por Priscila, Magno, Vanessa, Cleverson, Murilo, Melissa, Cristiano, Fernanda, João Paulo, Gustavo, Mateus e também por Albino. Maria Aparecida de Souza, Santa Luzia do Oeste, em Rondônia. Já tivemos hoje 2 ligações lá de Rondônia. Muito obrigado pela audiência, pela participação aqui na TV Século XXI, no programa Você Pode Ser Feliz. Pede oração por ela mesma, por toda a sua família. Elídia Ramos, de Indaiatuba, no interior de São Paulo, pede oração por ela mesma, por toda a sua família. Pede também, aliás, agradece pela sua recuperação e diz que o programa está maravilhoso hoje. Tá vendo só? Tendo bons convidados, boa música, isso é muito bom, nos ajuda a viver melhor a nossa oração. Alda Prestes, de São José dos Quatro Marcos, em Mato Grosso, pede oração por seu esposo Adelino, está um pouco perturbado, com dificuldades, pede também por toda a sua família. Manuel Francisco de Souza, de Guararapes, em São Paulo, interior de São Paulo, pede oração por ele mesmo, por sua esposa Marlene e também por toda a sua família. Josiane Conceição dos Santos, de Riachão do Dantas, lá em Sergipe, pede oração pela sua saúde, e também que está com problema no fígado, pede por José Nivaldo, Luiz Leonardo e pede também por todos da sua família. E ela faz um pedido muito especial. Ela diz assim: eu peço por Nelma, ela está com um tumor na cabeça e ela vai passar por uma cirurgia. Olha, nós vamos colocar com muito carinho essa nossa irmã Nelma, viu, Josiane? Fique tranquila, vamos rezar e vamos colocá-la em nossas orações de maneira, eu diria, especial. Deus vai acolher esse nosso pedido nesta manhã de hoje. E por falar em oração, eu gostaria de convidar a você, porque todas as quintas-feiras nós temos aqui a nossa noite carismática, onde nós vivemos a pregação, vivemos a palavra de Deus e isso nos ajuda a viver cada vez melhor. Por isso, convido você, todas as quintas-feiras, na nossa noite carismática. E por falar nisso, gostaria que você assistisse agora comigo um VT, um trechinho de como foi essa noite de ontem aqui na Associação do Senhor Jesus. Eu convido vocês para virem aqui trazer suas intenções, colocar no altar, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, agradecendo. Obrigado, Senhor, pela sua compaixão. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia para com cada um de nós. Obrigado, Jesus, porque você tem compaixão e você ama cada pessoa. Você conhece a situação de cada pessoa. Louvor e glória, amor ao nosso Senhor. Obrigado, Senhor, por todas as pessoas que estão ligadas conosco. Muito obrigado, Lucila, de Barra Bonita, São Paulo. Maria Ney Marques, de Campinas, de Caxambu, Minas Gerais, e a Tânia Denise. Vanusa Souza da Mata, lá da Bahia, ficou sócia. Obrigado, muito obrigado. Eu te louvo, te agradeço, te adoro. Muito obrigado, Senhor. Ivandida Cunha Coelho, de São Pedro da Aldeia. Obrigado, Senhor. Glória, louvor e amor a ti, Jesus. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé.
Então, só lembrando que esse momento é tão bonito, né, que as pessoas apresentam seus pedidos, colocam todas as suas intenções, como nós também acolhemos aqui as intenções, falamos pelo Facebook, tem hora que engasga, né? Dá um trava-língua aí. As pessoas mandam seus pedidos. Como é bom, eu fico muito feliz de poder ler cada pedido, apresentar a Deus as suas intenções. Como, por exemplo, nós vimos aí, pela Noite Carismática, as pessoas colocando as suas intenções, a motivação do Padre Eduardo, mas também nós temos aqui pelo WhatsApp, pessoas que mandaram seus pedidos de oração, que colocaram também, olha, rezem por Carlos, a pessoa não colocou a cidade, mas coloca assim, que é de Minas Gerais. Depois diz, gostaria de pedir por Marcos Vinícius, é uma criança de 5 anos que passa ou vai passar por uma cirurgia de retirada de um tumor. Que Deus abençoe. E, claro, nós colocamos esse pedido de maneira muito especial. Bom dia, Padre. Peço a sua bênção. Né? Estou com uma crise de dor muito forte. Tenho 3 pedras no rins e pede que reze por ela. Ela também tem lúpus e ela, aqui colocou, Iracema, ela mora em Codó. Claro, vamos rezar juntos por esse pedido de oração. Só quero lembrar que você que entra em contato com a gente através do WhatsApp, é difícil atender a ligação pelo WhatsApp. Então, coloque só mesmo seus pedidos e a gente vai ficar muito feliz em apresentá-los aqui. São vários, não dá para ler todos, mas a gente vai fazer isso com muito carinho, na medida das nossas possibilidades aqui, tá bom? Muito bem, vamos voltar no nosso bate-papo, que está bem interessante, antes de a gente terminar esse bloco. Eu só queria lembrar o seguinte, uma das coisas que chama a atenção, os discípulos de Emaús, para a gente só finalizar um pouco essa reflexão, eles ficaram desiludidos, né, porque eles acharam que Jesus prometeu tanto inicialmente, né? Isso é uma linguagem muito simples para a gente entender. Ficaram desiludidos porque, olha, Jesus não ressuscitou. Não ressuscitou. Aquilo que ele havia prometido não aconteceu. E essa desilusão que eles tiveram não os afastaram de lembrarem o quanto foi importante a vida de Jesus na vida deles. Desiludidos, mas não sem esperança. E eu estava pensando aqui, quantas vezes nós abandonamos o barco porque Deus não nos atende como nós gostaríamos. Eu não sei se vocês já viveram, já ouviram essa situação de pessoas, Cônigo certamente, a gente que é padre ouve muito isso, né? As pessoas estão desiludidas e ficam bravas com Deus, acham que Deus deveria atendê-las como elas queriam naquele momento. O senhor já não passou, já não ouviu algumas coisas assim? Eu sou dizimista, eu trabalho na igreja, eu faço tanto pelos outros, né? Por que está acontecendo? Eu estou rezando, já me cansei, fiz tal novena, promessa, né? Por que Deus não me ouve, não me responde, né? Por que Ele não me responde? Acho que isso aí faz um pouco parte da nossa vida cotidiana, que às vezes a gente pode ter algum momento assim de tristeza, né, de decepção, e porque a gente quer, como você disse, né, que a gente quer que as coisas se realizem do nosso modo, do nosso jeito, né? E nem sempre elas são como a gente gostaria. E nem sempre são. Eu acho que a experiência que todos nós temos de viver um pouco a figura do filho mais velho no filho pródigo, né? Na passagem da parábola do filho pródigo, onde olhamos para o pai e dizemos, estou aqui, trabalho há tanto tempo e nada, e as coisas não fiz tanto pelo Senhor. Eu rezo um terço, 2 e não consigo. E eu acho o mais bonito é Deus dizendo para o filho, e é o que ele nos diz também nesse momento, né? O filho ali foi fraco, o filho mais velho, apesar de estar vivendo com o pai. O tempo todo com o pai. O tempo todo. E o pai diz isso para ele, né? Mas você esteve aqui o tempo todo comigo. Tudo que é meu é seu. Então, eu, nas palestras que dou por aí, eu sempre digo isso também. Nós podemos admitir a fraqueza. Então, você, eu, somos fracos, mas derrotados não. Porque alguém já ganhou esta batalha, alguém já ganhou esta guerra. O Senhor derramou sangue precioso para vencer o pecado. Portanto, nós podemos, diante de Deus, nos sentir fracos, dizendo e desestimulados, como os discípulos se sentiam. Não é? Mas a persistência do caminho, que foi o que o Senhor disse agora, que eles continuavam, é porque eles não são derrotados. Não podiam se sentir, senão eles parariam. Né? Porque, na verdade, a compreensão deles era uma compreensão humana demais, né? Enquanto conversavam com Jesus. Mas aí que, para mim, é bem interessante dessa questão, porque, humanamente falando, desanimados, tristes, mas não perderam a esperança, porque Jesus foi suscitando ao longo do caminho essa pedagogia toda de Jesus, né? E depois eles saem revigorados da experiência com Deus. Por isso que a gente não pode desanimar tão facilmente. Eu sei que é fácil
isso, em alguns momentos da nossa vida, a gente tem tudo, absolutamente tudo para desistir, né? Num conflito pessoal, num conflito no trabalho, num conflito com a família. Quantas coisas nos levariam a desistir se nós não fôssemos uma pessoa de fé, pessoas de fé? Eu digo isso não nós enquanto padres, eu digo nós enquanto imagem e semelhança de Deus, porque a fé é um dom que Deus nos dá e nos capacita para viver tantas coisas. E se não fosse isso, nós já entregaríamos, né? As outras coisas não teriam muito razão de ser na nossa vida. Por isso que é importante que muitas viver a vezes, nesse momento é que entra o demônio, né? Para dizer, aí, viu? Não adianta. Você vai rezar, não adianta lá. Você fez isso, não adianta nada. Aí bota uma pessoa que fala assim, fulano de tal fez assim, não adiantou nada. Aí começa a colocar o demônio aproveita o momento, né? Que a gente está vivendo, bem lembrado. Que é o momento que a gente está vivendo para derrubar mais a gente, né? Exato. Então é nessa hora que a gente tem que, eu acho que estava pensando, né? Como que eu, como Jesus, poderia chegar a esses dois Emaús, né? A esses dois desanimados, a essas pessoas? Como que eu posso chegar, né? Eu penso assim, num primeiro momento, eu conduziria a pessoa para viver um pouco mais uma vida, fazer uma experiência de fé num pequeno grupo. Sim, um entendi. Pequeno grupo. Fala dentro assim, de uma comunidade e tal. Procura um grupo, alguém, né? Procura um grupinho onde você possa rezar, sentir, né? Que não é assim, né? Que Deus está com você, que as coisas vão se resolver. Talvez não do seu jeito, mas de uma outra forma. Vai num grupo, né? E isso ajuda muito a pessoa. Porque assim, ali ela vai ter partilha de momentos, né, que outras pessoas viveram e que talvez até piores na situação do que ela e que conseguiram superar, dar a volta por cima porque acreditaram pela própria fé. Mas essa é uma dica muito boa para que as pessoas passem a participar um pouco mais desses grupos, né, que ajudam de uma certa maneira a pessoa. Sem sombra de dúvida. Às vezes uma senhora falava assim, meu marido não sei, não me deixa vir na igreja, não faz isso, não faz aquilo, não quer saber de Deus. Então, eu tinha um grupo de homens que visitavam as casas. Era só grupo de homens. Então, visitava doentes, não? Não, visitava. Aí, nesses casos, eu falava, eu vou convidar esse grupo para ir na sua casa, para essa pessoa ver, esse senhor ver, como que a fé, a igreja é diferente, não é assim que ele está falando. Exato. Aí eles vão lá com bumbo, toque, não sei o quê, violão, né? Faz uma festa. Faz uma festa, cantam, rezam, se concentram, lê a Bíblia. Pronto, aí, né? Eu tinha um recurso assim, né? Mas isso é ótimo. E o meu primeiro encontro com Deus, eu já era muito jovem, 14 anos, tinha 14, e foi num retiro, vivendo a experiência do outro. Não era uma experiência comigo. Porque eu tinha os meus problemas, adolescente, aquela coisa. Assim? Não entendi, desculpa. Eu vi a felicidade do outro. Tá, entendi. Né? Eu percebi a experiência do outro. Foi o meu primeiro contato com as coisas de Deus. Não foi a partir de uma chama que brotou dentro de mim, dizendo, pronto, aconteceu alguma coisa mágica, eu me converti. Não, eu até ali vivia uma adolescência com as confusões da adolescência, mas quando eu percebi, interessante, né? No retiro, aquele, os amigos tocando violão, batendo os bumbos, eu lembro do bumbo, tinha lá a timba e aquela coisa toda, mas era uma alegria que eu não vivia na experiência do mundo. Então eu vi Jesus no outro, percebi esse contexto do amor que o outro derramava. Falei, puxa, eu quero essa alegria para mim também, né? Então, mas é bom isso, porque o que é interessante destacar essa alegria a qual você se refere, não é uma alegria de que está tudo muito bom, só. Não, é uma alegria assim, olha, eu tenho as minhas dificuldades, mas elas não me impedem de ser essa pessoa alegre. Pela Eucaristia, pelo Evangelho. Isso é muito importante destacar também, senão a gente... como você estava dizendo assim, é bom até a gente frisar isso. Quando eu falava, por exemplo, de que a pessoa, eu rezo 2 terços e Deus não me atende, ou eu vou à missa todos os domingos e Deus não me atende, eu não estou dizendo que isso não é importante, né? Então não preciso rezar. Não é isso. Não é numa questão jocosa ou denegrindo isso, porque o terço é uma oração importantíssima na nossa vida, né? De você repetir a partir da sua fé e você memorizar, fazer memória daquilo que Maria vivenciou, do sim, etc. O texto não simplesmente como uma repetição. Por isso que eu mencionei aqui, mas eu gostaria de frisar que nós damos a importância devida a tudo isso. E o exercício, padre, isso é importante, é o exercício. Sim, claro. É exercitar algo, assim como exercitamos a mente, o coração e o corpo, quando exercitamos para ficar mais fortes, esse é o exercício da fé.
Claro. Então, esta ação de se ajoelhar, de se colocar diante de Deus, de rezar o terço, de fazer as suas orações, ela é a disciplina da fé que nos exercita e nos faz com que nos tornemos mais fortes diante dos problemas também. E a gente vê como esse testemunho dos homens que estão rezando o terço, unindo as duas coisas, né? Sim. O testemunho do outro, isso, né? Isso. E a força da oração, né? Mas eu acho como você bonito está ressaltando aí, que a gente quer valorizar, né? Claro, eu acho que o terço dos homens está fazendo um bem enorme. Eu falei na missa, né? Olha, lá em Aparecida tinha 43 mil homens. Eu falei, as mulheres agora não estão com nada. E eu falei, as mulheres não estão com nada. Agora é os homens é que estão aí, né? Eles estão mostrando o que é a fé, né? Mas é verdade. É o testemunho do outro, né? O homem vai lá e fala assim, nossa, o que é isso? Isso é a Igreja Católica, né? Verdade. Você sabe que eu morava em São Paulo, fui transferido para cá, e no santuário de Nossa Senhora do Sagrado Coração, começou-se com o meu tio um grupo de terço dos homens, né? Um grande abraço, inclusive, para o pessoal lá em São Paulo do Santuário, o pessoal do grupo de terço dos homens, o terço dos homens, e começou bem simples, e depois as pessoas começaram a perceber a importância daquilo ali, né? Daquilo que eu digo assim, a importância daquele momento de fé, as experiências que as pessoas partilhavam. E hoje é um grupo grande, porque, olha, os homens estão vivendo de uma maneira intensa a sua fé. Por isso que às vezes quando a gente fala, mas a gente não vai particularizar demais, só os homens, as mulheres não podem participar. Não, as mulheres já têm a sua atividade, digamos. Mas brincadeira, para dizer que é importante a gente lembrar essas questões. Mas uma senhora me disse assim, eu falei para ela assim, convidaram as mulheres, algumas mulheres também, para ir no terço dos homens. Aí ela me falou assim, não convida porque elas querem tomar conta de tudo. Aí os homens vão tudo embora. Já pensou? Porque assim, eu acho bonito essa questão. O homem que ele está lá e mostra, é um ato de fé. Eu acho que essa iniciativa da igreja é muito bonita. Parece que no Nordeste é bem forte essa questão do terço dos homens, né? Mostrando assim, olha, os homens também podem rezar e devem rezar. E são incentivados pelas mulheres. Eu acho isso fundamental. Querendo ou não, né, tem essa participação feminina que ajuda e que mostra esse dado tão importante da fé. A mulher é mais disciplinada. Eu percebo isso na minha casa. E em muitos momentos, a minha esposa, no final da noite, quando nós rezamos juntos, ela que me diz muitas vezes assim, vamos rezar. Então, isso é importante também, que elas nos... E acho que se as mulheres entrarem, o que vai acontecer, na verdade, é que os homens vão ficar preguiçosos. E vão deixar para as meninas, entendeu? Então tem que deixar só os homens. Essas iniciativas, né? Olha só, estamos falando de oração e nós temos, como todos os nossos programas, né, todos os dias, a oração com a pessoa que é sorteada um dia anterior. E nós temos essa pessoa já na linha que vai apresentar os seus pedidos e as suas intenções. Alô, bom dia, Lázaro, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Que bom, olha, eu estou ótimo, estou aqui conversando sobre os discípulos de Emaús em companhia agradável do Fred e do Cônego Magalhães e agora na sua companhia também. Seja bem-vinda. Então a Lázara, ela vai colocar os seus pedidos de oração. Por quem você gostaria de rezar? Quais são os seus pedidos para esta manhã? Olha, eu estou pedindo para a minha família, para o meu neto Henrique, pela minha irmã Pedrina, que está muito doente também. Sério? É por ela que eu estou pedindo. E ela, você pode dizer qual o problema que ela está passando? Ela está doente? Ela fez cirurgia de um câncer na mama e agora está com dificuldade na perna, né? Que passou pela perna. Não, vamos rezar por ela de maneira muito especial. Inclusive, a oração que nós vamos fazer é o ato de consagração, né? Ao Divino Misericordioso. Então, nós vamos apresentar isso com muito carinho, viu? A sua irmã com muito carinho, pode ter certeza disso. Eu agradeço, de imagina. coração. Vamos rezar por ela, vamos rezar por você também, viu? Para que você tenha bastante paciência, bastante sabedoria. Que Deus possa iluminar as palavras que você vai dizer à sua irmã, iluminando-a, fortalecendo-a também, tá bom? Amém. Olha, nós vamos rezar então essa consagração com muito carinho, pelas suas intenções, viu, Lázara? E a oração, essa oração de consagração diz assim: Deus, Pai misericordioso, que revelaste o teu amor no teu Filho Jesus Cristo e o derramaste sobre nós no Espírito Santo Consolador. Confiamos-te hoje o destino do mundo e de cada homem. Inclina-te sobre nós, pecadores, cura
a nossa debilidade vence o mal. Faze com que todos os habitantes da terra conheçam a tua misericórdia, para que em ti, Deus uno e trino, encontrem a esperança. Pai eterno, pela dolorosa paixão e ressurreição do teu Filho, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém. Nós rezamos pelas intenções da Lázara, que tem uma irmã que está muito doente, e rezamos por todos vocês que estão sintonizados na Rede Século XXI, no programa Você Pode Ser Feliz, e que rezou junto conosco, apresentando essa consagração ao coração de Jesus, ou melhor, à Divina Misericórdia. Terminamos então esse nosso bloco com esse momento de oração, voltamos daqui a pouquinho, o intervalo é rapidíssimo, daqui a pouco a gente já está aqui rezando também por você e pelas suas intenções. Até daqui a pouco.